sou dona de casa, e daí? Tudo bem, gente, tudo bem, tá? Às vezes esse termo é meio assim, sabe? E daí você não faz nada? Pelo contrário, gente, é isso que eu vou mostrar hoje, como a gente, dona de casa, podemos economizar e ajudar na nossa economia financeira da nossa casa. Vou me apresentar, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista e especialista em planejamento. Além de eu ser tudo isso, eu sou uma dona de casa e eu contribuo financeiramente com a minha casa. Como? Na economia. Pode ver que existem pessoas que ganham salários enormes e estão sempre endividados. E tem outras que têm um salário menor, mas que conseguem fazer muitas coisas. Já vi pessoas lá que ganham 3, 4 salários mínimos e constroem casas, compram carros, isso e aquilo. Como, gente? Como? Porque elas têm um planejamento. Elas se planejam, tá? Quando você vai no mercado sem uma lista, você compra tudo que é besteira. Tá? Primeiro você começa lá, principalmente agora nesses mercadões, que você chega na direita aqui, você vai aqui, a primeira coisa que tem naqueles corredores ali são os refrigerantes e as bebidas, né? Isso é supérfluo. Economizar essa parte aqui do mercado, você já passar para cá, né? Gente, as pessoas acham que tem que uma economia bastante grande é você ter um filtro na tua casa. Um filtro de água. Ele te traz uma economia enorme, você não vai precisar comprar água mineral, você tendo o filtro. Ter filtro, por que tomar água mineral? Porque a nossa água que vem tratada, mas ela vem com excesso de cloro, ela vem com excesso de flúor. Então esse excesso de cloro e flúor, ao passar das décadas, pode causar doenças para a gente. Então, ter um bom filtro d'água vai trazer economia. Você despende no início um valor para o teu filtro, comprar ele, porém você não vai ter mais aqueles gastos com água. Não? Some, coloque na ponta do lápis, quanto você gasta de água por mês, tá? Quanto que vai ser a economia aqui, porque a água tem que ser contada dentro da água potável que você toma, tem que ser contada. Segunda coisa, tenha um cardápio, e vá adaptando o teu cardápio conforme as estações do ano, porque conforme a estação do ano nós vamos ter certas frutas mais em conta, certas verduras mais em contas, né? Então eu vou trazer essas frutas e verduras e colocar, que elas estão mais baratas, vou colocar no meu cardápio. E também a gente tem que ficar observando aquela questão da alta de certos produtos. A gente viu ali uma alta enorme no arroz, vi uma alta enorme num produto assim, era um pouco mais barato, então eu vou tentar substituir esse meu produto por outros. E como ele é um carboidrato, que é necessário para a nossa alimentação, que é uma das bases, né, para a nossa alimentação, eu vou trocar por outro carboidrato. Tá? Até a palavra às vezes não sai certa, né? Gente, como montar um cardápio inteligente? Bom, um cardápio inteligente é aquilo que você vai colocar aquelas cadeias de alimentos que são necessárias para o nosso organismo. Vamos pular essa cadeia de alimentos necessários. Como que eu sei a cadeia de alimentos necessários? Só você pesquisar ali na internet que você precisa comer proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais, puras, isso e aquilo. Outra forma de economia, gente, é a questão de você comprar produtos prontos. Tudo aquilo que é pronto já agrega mais valor, então você vai pagar mais caro. Ó, um investimento que eu fiz legal foi na minha panificadora. Eu faço pão em casa. E é tão legal porque você pode até programar ela, quem não tem, não estou fazendo propaganda nenhuma para marca, isso e aquilo, mas ela te facilita como para nós, donas de casa, que às vezes temos que trabalhar fora e ainda cuidar da casa. Às vezes a gente trabalha 8 horas por dia fora de casa e contratamos alguém para fazer o serviço na nossa casa. Se você for colocar na ponta do lápis todas as despesas que você tem dentro de casa e o quanto que você ganha, às vezes não compensa, gente. Eu já cheguei a um ponto, assim, que eu pagava para trabalhar. Porque eu tinha as despesas de colégio do meu filho, que meu filho ficava o dia inteiro no colégio. Daí, como eu me sobrava muito pouco tempo, porque eu tinha que me transportar de um município para outro, então existia aquele período de tempo ali que
Não era apenas 8 horas, mas se transformava em 10 horas por dia de trabalho, por causa da minha locomoção. A questão de você daí ter que ter uma empregada para te ajudar, pagar a escola da criança, né, para ficar o dia inteiro. Daí também tinha a questão da alimentação. Então eu comprava muito alimento pronto, porque não me sobrava tempo. Eu coloquei tudo numa ponta do lápis e vi que eu estava pagando para trabalhar. Na realidade, eu estava esgotada, fisicamente esgotada, porque era uma jornada muito difícil e não me compensava em nada, gente. Por isso que a gente tem que pensar assim, o que compensa? O que compensa? E como hoje nós estamos falando nessa questão da economia na cozinha, vão épocas do ano que as laranjas estão mais baratas, então eu vou incluir suco de laranja no meu cardápio. Tem outras épocas do ano que a uva está muito barata, então eu posso fazer suco de uva, gente. Outras épocas, então, a questão dos sucos que você prepara no teu cardápio, você vai usar fruta da época, algumas verduras da época também, não? Então, quais são as verduras que estão mais baratas naquele período? O tomate, a questão do tomate. O tomate, às vezes, tem épocas do ano que está muito caro. E daí você diz assim, ai, como é que eu vou fazer aquele molhinho gostoso, molho de tomate? Se você, às vezes, for lá na prateleira lá dos enlatados, você vai ver que o tomate, ali o tomate enlatado, às vezes te compensa, porque uma lata de tomate dá quanto de molho, não? Essas questões que a gente tem que pensar antes de comprar. Essa prateleira aqui, se não está na minha lista aqui, de pegar refrigerante, eu nem vou nessa prateleira. Por quê? Porque a gente se deixa levar por tentação. Outra tentação são os salgadinhos, não? É uma outra coisa que você gasta, é supérfluo e não é nutritivo. Outra prateleira que eu procuro comprar muito pouco são as bolachas, né? As bolachas recheadas, isso e aquilo. Por quê? Não alimenta, gente, não é alimento. Não? Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro ter os meus bolinhos prontos, lá, separo o bolo. Eu faço um bolo grande, nós somos 2 pessoas, mas eu congelo certos pedaços do bolo, porque daí eu sempre tenho bolo para produzir o alimento. É em conta, gente. Um bolo que você faz em casa, você não gasta 8, 9 reais para fazer um bolo. O pão é outra coisa que eu não fico sem a minha panificadora, porque ela é prática, eu posso programar ela, não estou fazendo propaganda de nada, né? Então tem coisas assim que te facilitam. Tá? E essas facilidades, que às vezes você diz assim, ah, mas eu não consigo. Então, gente, é só você observar aquilo que você está gastando. E aí que vem a economia na cozinha. E nem a alta da carne. A carne vermelha subiu muito, mas você pode substituir muito bem a carne por outra proteína animal. Tanto o frango, como carne suína, o peixe, né? E às vezes a gente esquece que a gente pode ali fazer pratos saborosos com ovos, né, gente? Então, dá para derivar, dá para você assim tentar fazer uma economia muito grande. E essa economia vem através do planejamento. Por isso que às vezes eu bato no planejamento. Eu vou planejar o meu cardápio e eu vou planejar aquilo que eu posso substituir por outro produto que fica mais em conta. É que nem a questão de produtos de primeira linha e de segunda linha. Às vezes os produtos de segunda linha, vou dar um exemplo. Amido de milho. Se você pegar aquela marca famosa, Maizena, né, que é amido de milho, você vai pagar um preço bem mais alto do que você pegar, às vezes, aquele que vem em saquinho plástico lá. Ele está, às vezes, 30%, 40%, até 50% mais barato, gente. Então, o que vale é você chegar no mercado com uma lista do que você vai comprar, não fugir daquela lista, né? Você olhar, tá? E não fugir daquela lista. Para quem tem criancinhas pequenas, não leve teu filho junto no mercado, porque a criança se deslumbra com tudo aquilo que está exposto ali e aumenta o preço daquilo que você vai pagar. Espero ter ajudado vocês. Eu quero fazer uma aula sobre planilhas de preços para a gente pensar muito bem aquilo que a gente gasta, como gasta, até na questão de
Às vezes, se locomover de casa até o mercado, você tem que contar a questão do transporte e do quanto que se gastou de combustível. Às vezes a gente faz 30 km, 40 quilômetros para ir num atacadão que fica mais longe de casa, mas a gente não coloca o gasto em cima do combustível que a gente está, de transporte que a gente gastou ali, né? Então, às vezes você economiza 30, 40 reais, mas você não colocou que na realidade a tua economia não foi essa, porque você teve gasto de combustível ou teve gasto de transporte. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a se inscrever nesse canal. Esse canal é para donas de casas, mulheres empreendedoras que querem harmonizar sua casa, planejar sua economia e ter o seu ganho. Muito obrigada.